desafios. Então a mensagem de hoje vai deixar você focado para que você não se distraia no meio do caminho. O tema da mensagem de hoje é: você não vai parar. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Fala: você não vai parar. Pastor, mas eu nem conheço. Eu sei, irmão. Libera essa palavra de vida, profetiza, fala: você não vai parar. Agora deixa eu falar para você, olha para mim. Você não vai parar se continuar no centro da vontade de Deus. Nada pode parar alguém que está escondido em Deus, irmão, por um princípio simples: se você está escondido em Deus, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Nada pode parar quem está escondido em Deus. Por quê? Porque você está cansado, mas Deus te renova. Você está com vontade de desistir, mas Deus fala para você: ei, não desiste, descansa. Você sabia que tem muitas vezes que a gente está pensando em desistir? Na verdade, tudo que a gente precisa fazer é descansar. Pessoas que estão no limite falam: pastor, quer saber, eu vou jogar tudo para o alto. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem assim: eu não sirvo para nada, nada do que eu faço vai bem, eu não tenho mais alegria na minha vida, me dá algum motivo. Eu não conheço a pessoa, me mandou pelo direct. Aí eu fui no feed dele, terceira linha de fotos, a foto dele com a família inteira. Aí peguei o link, fui no direct, colei e falei: tá aí o teu motivo. Como que você não tem nada de valor se você tem tudo que inúmeras pessoas desejariam ter, mas não tem? Você tem uma casa, você tem uma família, você tem filhos, filhos são heranças do Senhor. Então a grande verdade, irmão, que quando a gente está pensando em desistir, a gente precisa ressignificar algumas coisas. Será que eu realmente quero desistir ou eu só estou cansado? Então você pode declarar isso comigo? Diga: eu não vou desistir. Diga: eu só vou descansar. Primeira passagem que eu quero compartilhar está lá em João 16:33. João 16 diz assim: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham... Me ajuda aí, gente. Escola dominical, vamos lá. Portanto, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha, não vai ser fácil. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Tem muita gente querendo desistir da jornada de fé. Não é porque não é apaixonado por Jesus, mas é porque é ingênuo. Desculpa te falar isso, mas é ingenuidade achar que a jornada de fé não envolve dor. Achar que a jornada de fé não envolve batalhas. Achar que a jornada de fé não envolve desafios. Achar que a jornada de fé não envolve impossibilidades. Irmão, você vai enfrentar dor sim. Você vai enfrentar desafios sim. Você vai enfrentar gigantes sim. Você vai enfrentar tempestade sim. Mas Jesus está dizendo: mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Nada vai parar você se você estiver escondido em mim. Nada vai parar você se você confiar em mim, descansar em mim. Você crê nisso? Diga: eu creio nisso. Então por que a gente para? André, por que a gente para? Eu quero compartilhar alguns motivos pelos quais eu acredito que a gente para no meio do caminho. Primeiro motivo que eu acredito que faz com que a gente pare é porque a gente olha para as nossas desculpas mais do que olha para as nossas promessas. Olhamos para as nossas desculpas mais do que olhamos para as nossas promessas. Eu estava conversando com um empresário essa semana. Ele falou: pastor, eu admiro a forma que você enxerga a vida, você é muito prático. Eu falei: irmão, eu entendi qual que é a dinâmica da vida, é muito simples. Alguém quer saber qual que é a dinâmica da vida? É muito simples. Ele falou: qual é? Eu falei: é a seguinte: gigantes se levantam, você derruba, e novos gigantes se levantam depois. Eles vão ser sempre maiores do que eram, mas você vai estar sempre mais forte do que estava, e isso não vai mudar até o final. Por que às vezes a gente se surpreende? Porque a gente acha que o nosso último gigante era o final da história. Agora a gente só vai curtir os despojos de guerra. Mas entenda isso em nome de Jesus. A dinâmica da vida é: a cada nova batalha, Deus te dá novos despojos. E dentro desses despojos você tem novas armas para o próximo gigante que vai enfrentar. Irmão, não se distraia, não tire a sua armadura depois de uma vitória. A maior derrota que alguém pode ter é se desarmar depois de vencer a última batalha. A Bíblia diz que Davi, no tempo em que os reis iam para a guerra, permaneceu no palácio. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um reinado que a própria palavra diz: nenhum outro rei foi como Davi, nenhum outro reinado será como o de Davi. Davi venceu batalhas. As pessoas diziam na rua: olha, Saul matou centenas, Saul matou inúmeras pessoas, mas Davi matou milhares. Entenda isso: Davi por um momento abaixou a guarda e encontrou em uma mulher o seu maior gigante.
Sansão era um cara tão forte que a Bíblia diz que ele arrancou os portais da cidade e levou até o mais alto monte. Com a queixada de uma jumenta, ele matou milhares de soldados. Ele enfrentava muitos homens, ele era extremamente forte, ele era empoderado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele perdeu tudo e terminou como um palhaço porque deitou no colo errado. Então entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. A dinâmica da vida é entender que o gigante que eu acabei de vencer não é o final da história. Existem novos gigantes, mas eu quero declarar algo sobre você. Você não vai parar. Você crê nisso? Diga amém. Por que a gente para, André? Porque a gente olha para as desculpas mais do que olha para as promessas. Irmão, deixa eu compartilhar uma chave com você. Você sempre vai na direção do seu olhar. Deixa eu repetir isso aqui, presta atenção. Você sempre vai caminhar na direção do seu olhar. Eu já tive loja em shopping, eu não sei quantos aqui já tiveram um comércio em shopping, ou se você já parou para analisar, mas dentro de um shopping, o banheiro e alguns tipos de serviços são sempre no final dos corredores. Você já parou para observar isso? Porque força você a andar pelas lojas até chegar onde você precisa. Eles sabem que no meio do caminho o seu olhar vai te levar para algum lugar e você vai comprar o que você não precisa. Você está comigo? Por que o showroom dos carros, eles investem tanto? Por que você entra em prédios e você vê um apartamento mobiliado e você fala, eu quero exatamente esse daqui. Aí você aluga, quando você vai entrar, você vê que não tem nada a ver com aquele lá. Porque a gente caminha na direção do nosso olhar. Pastor, eu não entendi ainda, eu vou te explicar, irmão. Você, para romper em fé, precisa fazer algo simples. Mudar a direção do teu olhar, se você quer que Deus mude a direção da tua rota. A gente olha para desculpas, a gente olha para gigantes, a gente olha para mentiras, a gente olha para afrontas, a gente olha para inimigos, a gente olha para as tempestades. E a nossa pergunta é, por que eu estou com vontade de parar? Porque tudo que os seus olhos veem estão te chamando para caminhar para um lugar onde Deus não está. Deus não está na sua derrota. Deus quer trazer você para um lugar de paz. Deus não está no meio do teu pecado. Deus quer te trazer para um tempo de santidade. Deus não está fazendo com que você se aproxime daquilo que te enfraquece. Deus está falando, ei, para de olhar para aquilo que te enfraquece e deixa eu renovar você. Então muda a direção do teu olhar, se você quer que eu mude a direção da tua rota. Faz sentido para alguém? Eu estou tentando ser o mais prático possível hoje, porque talvez essa mensagem possa ajudar alguém que está aqui ou está pela internet a ressignificar algumas coisas. Pastor, por que eu estou pensando em parar o tempo inteiro? Porque você tem olhado para suas desculpas e, portanto, utilizar elas se tornaram verdade para você. Uma mentira, quando contada muitas vezes no nosso subconsciente, se torna uma verdade. Então a gente tem que parar de se prender às desculpas. Desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias. Desculpas, por mais que sejam verdades, continuam sendo desculpas. Você está comigo? Diga amém. Então como é que eu consigo mudar isso, pastor? É simples. É só você olhar na direção das suas promessas e não das suas desculpas. Irmão, todo herói da fé tinha uma desculpa perfeita. Moisés tinha uma desculpa perfeita. Ele era gago e o faraó era poderoso demais. Noé tinha uma desculpa perfeita. O que Deus pediu para ele fazer era pesado, cansativo e não fazia sentido. Davi tinha desculpa perfeita. O gigante era muito assustador e nenhum dos soldados do exército desejou enfrentá-lo. José tinha desculpa perfeita. Foi vendido pelos irmãos, foi feito escravo, foi esquecido, foi para o meio de um cativeiro. Irmão, Jesus tinha desculpa perfeita. A cruz era pesada demais e ele não merecia carregá-lo. Mas desde Gênesis até hoje, o que mudou a história não são as desculpas que a gente dá para Deus, mas é o nosso sim diante da visão que Deus nos dá. Guarda isso em nome de Jesus. O que vai construir o teu destino em Deus é se você vai dar para Deus mais desculpas ou se você vai dar para Deus mais sims em relação à visão que Deus já te deu. Irmão, eu tinha todas as desculpas para não pregar aqui hoje. Eu tinha todas as desculpas para descansar essa semana. Eu tinha todas as desculpas para me ausentar de alguns desafios. Eu tinha todas as desculpas, mas eu tenho uma promessa também, e elas são infinitamente mais poderosas do que todas as desculpas que se disponibilizam para mim. Irmão, as desculpas, elas se disponibilizam para a gente. São como manjares que vêm numa bandeja de prata. Você olha e fala, quer saber? Faz sentido, eu vou usar essa desculpa aqui hoje. O problema é que uma vida cercada de desculpas é como alguém que anda numa esteira. Você tem a falsa sensação de movimento, mas depois de um tempo você tem uma única impressão: você não saiu do lugar.